Muito boas-vindas ao Nerdologia. Aqui é o Chico Camargo, professor, pesquisador, divulgador científico e um ávido leitor de bobagem na internet. No episódio de hoje, a gente vai dar mais um mergulho nas fake news, especificamente nas pessoas que escrevem fake news. Quem são essas pessoas? O que fazem? Onde vivem? Do que se alimentam? E, especialmente, como se reproduzem? Hoje, no Nerdologia. Se você gosta de cinema, talvez você já tenha ouvido essa história. Reza a lenda que em 1896 os irmãos Lumière, dois dos primeiros cineastas do mundo, produziram um filme chamado A Chegada de um Trem na Estação de La Ciotat. Esse é um filme de 50 segundos que mostra um trem indo na direção da câmera. É literalmente só isso. E a história diz que, como o público nunca tinha visto um filme na vida, aquele trem vindo parecia tão real que todo mundo entrou em pânico e saiu correndo do cinema. Obviamente não era um trem de verdade, mas aí é que tá, parecia verdade. E se você viu o último episódio na nossa série, você já deve ter entendido que é muito fácil isso acontecer. É só colocar uma foto fora de contexto, um título que pareça notícia de jornal e tá lá, pronto. Uma notícia falsa feita em casa, prontinha para postar onde você quiser. Isso obviamente gera um problema enorme nas redes sociais. Toda vez que alguma coisa vira notícia, rapidamente aparece tudo quanto é post no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, cada um com a sua versão da história. Isso dá maior trabalho para os jornalistas e agências de checagem de fatos, que passam o dia todo verificando o que é verdade e o que não é. E é importante ter pessoas que façam esse trabalho, mas isso ainda não responde à pergunta: de onde vem tanta notícia falsa? Curiosamente, a resposta passa por uma cidadezinha na Macedônia do Norte, a 50 km da capital, Skopje. Para quem vê de fora pode não parecer, mas a cidade de Veles se transformou nos últimos anos em um centro de produção de fake news em escala industrial. E como é que isso aconteceu? Vamos lá. No começo dos anos 2000, a economia da Macedônia do Norte não ia nada bem, e o número de desempregados passava de 1/3 da população. Nessa situação, as pessoas começam a buscar outras formas de ganhar dinheiro, e vários adolescentes da cidade começaram a comprar domínios online do tipo saudeinformação.com, fatosinteressantes.com ou até noticiasdeverdade.com. Para cada endereço que eles compravam, eles faziam a mesma coisa. Criavam um site com cara de notícia séria, copiavam conteúdo de outros sites na maior parte do tempo e de vez em quando até inventavam um detalhe ou outro. E aí, vale tudo. Desde aquelas notícias falando que suco de amora ajuda a rejuvenescer a pele, ou listando fatos interessantes sobre o Monte Everest. Para terminar, eles enchiam o site de propaganda usando serviços como o Google AdSense, no qual o Google põe uma propaganda no seu site e aí cada vez que alguém vê ou clica nessa propaganda, vai um pouquinho de dinheiro para o dono do site. E é isso. Daí é só colocar o link do seu site em algum grupo no Facebook, esperar as pessoas virem e pronto. Com cada clique, com cada pessoa que vai parar no seu site, entra um pouquinho de dinheiro na sua conta. Ou seja, com pouco esforço e ainda menos vergonha na cara, esses adolescentes criaram uma máquina de transformar cliques em dinheiro. O interessante é que até aí essa operação toda não era necessariamente uma máquina de fake news. Era só um bando de sites de qualidade questionável. Eles criaram sites sobre saúde, nutrição, fofoca de celebridade e todo e qualquer tipo de conteúdo que atraísse a atenção das pessoas. Apareceram vários sites com clickbait, sabe aqueles títulos super chamativos do tipo Como emagrecer 5 quilos em uma semana, ou 10 hábitos que vão te transformar no próximo bilionário? Clickbait literalmente significa isca de cliques, e o peixe, o público-alvo, é você. Conforme a indústria desses sites foi crescendo, uma hora eles finalmente descobriram um assunto que atrai muito clique: política. E especificamente as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Para os nossos adolescentes macedônios, a campanha do Donald Trump contra Hillary Clinton foi uma oportunidade incrível de ganhar dinheiro em cima dos cliques das pessoas. Tudo o que eles tinham que fazer era comprar algumas contas falsas no Facebook, escrever ou inventar umas notícias quaisquer e encher o site de tudo que aumentasse o engajamento, ou seja,
o número de pessoas clicando e compartilhando aquele conteúdo, seja inventando história, espalhando boato, atacando candidato, qualquer coisa que fizesse mais gente clicar para ler a história, porque mais cliques é mais lucro. E aí é importante reparar como esse negócio depende de todo um ecossistema. Primeiro, depende de sites produzindo conteúdo que seja atraente para as pessoas clicarem, mas que não seja tão extremo a ponto de ser ilegal. Segundo, precisa de empresas de tecnologia de anúncios, como o Google e o Facebook. E essa foi uma mudança importante do século XX para o XXI, que no passado uma empresa podia decidir exatamente onde seus anúncios iam aparecer, enquanto hoje cada vez mais elas usam empresas de anúncios, que rastreiam usuários da internet como você e eu, e aí colocam anúncios de acordo com os sites que a gente visitou. E terceiro, claro, para tudo isso funcionar precisa de marcas que anunciem nesses mercados de anúncios. Mas essa é a parte mais fácil, já que o mercado de anúncios mundial movimentou mais de 700 bilhões de dólares em 2021. Com essas três peças juntas, uma ajudando a outra, o seu clique e a sua atenção viram um recurso extremamente disputado e extremamente valioso. Demorou um tempo, mas lá por 2017 o Google e o Facebook perceberam o que estava acontecendo e bloquearam vários desses sites. Claro, isso não impediu as mesmas pessoas de criarem outros sites ou de outras pessoas fazerem o mesmo. E também não demorou nada para mais gente descobrir que fake news não serve só para ganhar dinheiro fácil, mas que também é uma maneira muito eficiente de manipular a opinião pública. Em 2020, um grupo de pesquisa do Oxford Internet Institute na Universidade de Oxford mostrou que 81 países já estavam usando redes sociais para espalhar propaganda política e desinformação. E aí, já não é mais um grupo de adolescentes na garagem de casa, mas sim campanhas organizadas por profissionais com a intenção de manipular a opinião pública nas redes sociais. Estes 81 países incluem a própria Macedônia do Norte, as Filipinas, o Reino Unido e o Brasil. Essas campanhas de manipulação costumam partir do próprio governo, mas também de partidos políticos, empresas privadas e inclusive de influencers. Algumas campanhas usam contas roubadas, outras usam perfis falsos, automatizados, conhecidos como robôs ou bots, e costumam conter mensagens de apoio a um governo ou partido, ou criticando e atacando oponentes, ou às vezes só promovendo divisão e polarização do público. Na Inglaterra, por exemplo, a agência de checagem de fatos First Draft News identificou que 90% das propagandas no Facebook do Partido Conservador continham informações falsas. Essas propagandas falavam que o governo estava prometendo construir hospitais, que era falso, ou que a oposição ia aumentar os impostos se fosse eleita, também falso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o candidato Michael Bloomberg do Partido Democrata estava usando centenas de contas robô no Twitter para se autopromover. Nesse caso, eram várias contas falsas, todas elogiando o candidato e todas postando exatamente as mesmas mensagens, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, provavelmente para passar a impressão que o candidato tinha mais apoio do que o que ele realmente tinha. Enfim, exemplo que não falta, seja no Líbano com o grupo Hezbollah usando bots para espalhar hashtags apoiando o governo, ou em Hong Kong e na Guatemala, onde contas falsas foram usadas para acusar jornalistas de serem inimigos do governo. No Brasil, tudo indica que esse tipo de atividade acontece desde pelo menos 2010, em blogs e no falecido Orkut, que era a rede social mais popular no Brasil na época. Foram encontradas contas falsas espalhando desinformação nas eleições presidenciais de 2010, 2014, também em eleições regionais e na campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, e também nos anos seguintes. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, o TSE, está tentando parar essa prática, proibindo o uso de contas falsas, bots e desinformação eleitoral. Apesar da tentativa do TSE de controlar a situação, todos os estudos indicam que o uso de robôs e contas falsas para fazer propaganda e manipular a opinião pública no Brasil só tem aumentado desde 2017, em volume e em dinheiro investido. E nesse ponto o Brasil praticamente completa o bingo das fake news. Tem conta falsa, tem conta real, tem post atacando e defendendo o candidato, trollagem, e também um monte de post só causando caos e discórdia. É um banquete de coisa ruim.
Os estudos também apontam que a maior manipulação não acontece no Twitter e nem no Facebook, mas sim no WhatsApp. Com a mesma pessoa operando até mais de 200 contas de celular, mandando a mesma mensagem para vários grupos de WhatsApp diferentes, num volume 11 vezes maior do que o que foi visto no Twitter. Enquanto isso, foram também encontradas empresas oferecendo seguidores e curtidas no Facebook, cobrando às vezes R$ 90 por 10 mil likes num post. No mundo inteiro, o número de países com evidência de empresas de manipulação política saltou de 9 países em 2017 para 48 em 2020. Eu estou falando de empresas ganhando milhões de reais para manipular a opinião pública. Ou seja, mentira sempre existiu, notícia falsa existe faz tempo, mas a capacidade de fazer isso nessa escala, atingindo milhões de pessoas, é algo bem mais recente. Então, para responder a pergunta de onde vêm as fake news? Bom, é só juntar pessoas querendo ganhar dinheiro, políticos querendo manipular a opinião pública, redes sociais e algoritmos para fazer isso em larga escala, propagandas que pagam por clique e muito mais, muito clickbait. O resultado é um grande suco de desinformação e um dos piores problemas da atualidade. E por sinal, lembra aquela história do filme do trem e as pessoas que saíram correndo do cinema por acharem que era verdade? Pois é, parece que essa história é fake news também. O filme realmente existiu e os irmãos Lumière realmente foram pioneiros do cinema. Mas não existe nenhum registro de que o público realmente tenha saído correndo quando viu o filme. Isso é uma fake news de 1900. Ou seja, problema que não é de hoje. Mas e aí? Com tudo isso, será que eu também não estou querendo manipular a sua opinião? Como faz para saber se esse vídeo não é desinformação, hein? Depois dessa, como é que você faz para confiar em tudo que você vê na internet? Bom, se você tem essa dúvida, a minha resposta é um simples parabéns, porque essa é a pergunta que você tem que se fazer agora. Aproveita que você está aqui, rola um pouquinho para baixo que todas as nossas fontes estão na descrição, para quem quiser mergulhar um pouco mais no assunto. Curte o vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente nesta série sobre fake news. Aquele abraço e tchau!